Por favor, compre nosso cachorrinho, sussurrou a menina, sem saber que ele mudaria a vida de sua família. Nathan Cole, 36 anos, recém-nomeado CEO de uma grande empresa, desceu de seu carro preto luxuoso em uma tarde fria de sexta-feira. O vento cortava como navalha. Seu telefone brilhava com notificações de reuniões, planilhas e e-mails não lidos. Ele acabava de sair de uma reunião tensa com o conselho, onde exigiram cortes rápidos, demissões, lucros maiores, menos compaixão, mais números. Com passos firmes, ele se dirigia ao prédio corporativo, até ouvir uma voz infantil, suave, mas determinada. Por favor, compre nosso cachorrinho. Ele parou. Ali, perto do ponto de ônibus, estava uma menina pequena, com no máximo 5 anos. Vestia um casaco rosa desbotado e segurava nos braços um filhote enrolado num cachecol. Um cartaz tremia ao lado dela com letras pintadas à mão. Estamos vendendo nosso cachorrinho. Por favor, nos ajude. Nathan se aproximou, sem saber por quê. A menina o encarou com olhos azuis serenos e disse com uma maturidade surpreendente: o nome dele é Muffin. Mamãe disse que, se vendermos ele, podemos comprar remédio e comida. Sem lágrimas. Sem drama. Apenas a dura realidade. Nathan pegou a carteira, mas antes que pudesse dar o dinheiro, a menina balançou a cabeça. Só posso aceitar se você levar o Muffin também. Esse é o acordo. Com o coração apertado, ele se agachou. O filhote, tremendo, se aninhou em seu casaco. Foi nesse momento que ele notou um emblema costurado na manga da menina. Um símbolo que ele reconheceu: Grow and Care, um programa social que sua própria empresa havia criado. E que ele mesmo havia encerrado 2 trimestres atrás, para cortar custos. De repente, a decisão que antes parecia apenas corporativa agora tinha nome, rosto, e olhos azuis determinados. Eu vou cuidar bem dele, prometeu Nathan. A menina sorriu de leve e lhe entregou um pedaço do cartaz. Assina aqui, por favor. Quero que seja oficial. Ele assinou. Foi então que uma mulher apareceu, correndo na direção deles. Cabelos presos, casaco cinza gasto, expressão cansada. Avery, ela chamou, abraçando a filha. Ela olhou para Nathan. Depois, para Muffin. Respirou fundo. Obrigada por comprá-lo. Minha filha o ama mais que tudo. Por favor, cuide bem dele. Eu volto quando puder. Quero comprá-lo de volta. Sem pedir nomes. Sem promessas vazias. Apenas esperança e dignidade. Enquanto elas se afastavam, Nathan ficou ali, parado, com o filhote num braço e uma pequena placa no outro, e um peso inesperado no coração. De volta ao carro, ele não conseguia mais pensar em números. Só via a menina de casaco rosa e a mãe tentando sobreviver. Horas depois, já no escritório, Nathan ignorou o assistente e foi direto para sua sala. Não tirou o casaco. Ligou o notebook, acessou o sistema interno e buscou entre os demitidos Melissa Harper, 31 anos. Motivo: falha em protocolo durante uma pane. Recomendado por Travis Benton. Assinatura final? A dele. Sem defesa. Sem contexto. Uma decisão fria. Curioso, ele procurou por registros de clientes. E então apareceu. Melissa foi a única que ficou no telefone comigo enquanto minha filha estava no hospital. Continuação de Por favor, compre nosso cachorrinho, sussurrou a menina. Por favor, agradeçam a Melissa pela paciência. Ela salvou meu dia inteiro. Merece uma promoção. Essa era uma das dezenas de mensagens que Nathan leu, com a garganta apertada. Avaliação média? 4,9 de 5. Ele se recostou na cadeira, atordoado. Nenhuma dessas informações tinha aparecido no relatório de desligamento. Nenhuma menção aos elogios dos clientes, à dedicação silenciosa, ao impacto real que ela tinha na equipe. Apenas gráficos frios. Números vermelhos. Decisões apressadas. Ninguém havia dito que Melissa Harper era uma das funcionárias mais queridas da empresa. Ao verificar o sistema de benefícios, viu que ela não havia pedido seguro-desemprego. Não entrou com recurso. Não solicitou assistência médica. Apenas aceitou. E desapareceu. Orgulho. Cansaço. Talvez ambos. Com o coração apertado, Nathan acessou o painel interno de métricas de atendimento ao cliente. Ajustou o filtro para o período após a demissão de Melissa. O resultado surgiu imediatamente. Satisfação geral caiu 11,7%. Coincidência? Talvez. Mas o instinto de Nathan dizia o contrário. Resolveu então olhar a foto do perfil dela. E lá estava uma mulher loira, expressão cansada, mas um sorriso gentil. O coração dele apertou. Era ela. A mulher que agradeceu por Muffin.
A mãe de Avery. Ele se lembrou do olhar dela, da forma como apertou a filha nos braços. Da única coisa que ela pediu, com dignidade contida. Cuide bem de Muffin. Como se fosse tudo o que ainda conseguia proteger. Ele abriu o arquivo completo de Melissa. Anos de excelência, prêmios internos, e-mails de clientes, anotações de supervisores. Uma frase o atingiu com força. Melissa é o motor silencioso da nossa equipe. Ela nos mantém unidos. Por que ninguém apresentou isso? Por que esse lado nunca apareceu nas reuniões? A resposta era amarga e não servia à agenda. Travis queria Cortez. Quem desacelerava o maquinário, mesmo por compaixão, era considerado ineficiente. Nathan fechou os olhos. Seu próprio nome estava na assinatura da demissão. Ele havia falhado. Não só como líder. Como ser humano. Abriu um novo documento. Começou a escrever. Ele precisava entender. Precisava encarar as consequências. A decisão que antes era só um nome na tela. Agora era uma vida. Uma família. Uma criança de casaco rosa tentando vender o melhor amigo por um frasco de remédio. No fim da tarde, Nathan voltou ao supermercado. Muffin agora estava seguro dentro de uma bolsa macia, protegida com seu próprio casaco. Na outra mão, uma sacola de ração. Ele não veio buscá-la de volta. Veio devolver Muffin porque o cachorrinho precisava de lar. Não de guarda. Ao entrar, viu Avery de novo. Mas agora, ela não segurava um cartaz de vendese. Estava descalça, sobre piso frio, distribuindo folhetos cor-de-rosa aos clientes apressados. Ele se aproximou devagar. Quando Muffin soltou um ganido baixinho, Avery o reconheceu. Seus olhos se encheram de surpresa e alívio. Você comprou Muffin ontem? Ela sussurrou, como se fosse um sonho distante. Nathan se agachou e abriu o zíper da bolsa. Muffin correu até ela, abanando o rabo. Muffin se lembra de você, disse ele com ternura. Ele me pediu para voltar. Ele sente sua falta, Avery. Aqui está a comida dele. Cuide bem dele, tá bom? A simplicidade e sinceridade de suas palavras a deixaram sem reação. Ela apertou o cachorrinho contra o peito. Então, sem dizer nada, entregou-lhe um dos panfletos. Minha mãe é muito boa, mas não consegue trabalho. Por favor, ajude a encontrar um emprego para que nossa família fique bem. As palavras eram simples, mas carregadas de verdade. Nathan segurou o panfleto, sentindo o peso por trás de cada letra. Sua mãe é muito boa. Não era um apelo. Era uma verdade. Ela não sabia de relatórios, RH ou Cortez. Só sabia que sua mãe merecia algo melhor. E estava tentando ajudar. Do jeito que podia. Ele tirou um cartão de visitas do bolso. Escreveu atrás. Eu vou tentar. Entregou nas mãos dela. Avery segurou como se fosse um presente mágico. O vento soprou mais forte na entrada da loja. Sua mãe tem muita sorte de ter você, disse ele suavemente. Ela assentiu, piscando rápido, segurando o Muffin e a ração com força. Ele é seu cachorrinho. Ele pertence aqui. Até que as coisas melhorem. Foi então que ele notou o nome no panfleto. Melissa Harper. O nome que o assombrava desde aquela manhã. A ficha caiu com força. Posso conhecer sua mãe? Ele perguntou, quase num sussurro. Avery hesitou, olhou para Muffin, depois o puxou pela mão. Caminharam entre os corredores, até uma porta modesta marcada com suíte 5 graus Celsius. Ela bateu suavemente e sinalizou para ele entrar. Lá dentro, havia uma mesa baixa, cadeiras descombinadas, panos de limpeza empilhados. E uma mulher sentada num pequeno sofá. O cabelo de Melissa era dourado, preso em um rabo de cavalo frouxo. Os olhos, vermelhos nas bordas, como se tivesse chorado. Assim que Avery entrou, Melissa abraçou com força. Até perceber Nathan parado na porta, segurando o Muffin na bolsa. Avery, com a voz suave, o apresentou. Mamãe, esse é o homem que comprou o Muffin para que ele ficasse seguro. Nathan apenas disse. O Muffin se lembra de mim. Melissa ergueu o olhar para ele. Seu rosto, firme, carregava um reconhecimento silencioso. Você é Nathan Cole, ela disse, sem emoção. O CEO. Ele assentiu. Sim. Sou eu. Ela o encarou por um longo instante, depois abriu a porta o suficiente para ficar de pé no batente. Uma das mãos segurava Avery pela cintura. A outra, firme, na maçaneta. Como se fosse uma barreira. Então, veio ver de perto o estrago que sua assinatura causou. A voz dela era fria, contida. Não havia gritos, nem revolta. Apenas dignidade. Dura e inabalável. Nathan engoliu seco. Eu vim pedir desculpas, disse ele, com a voz baixa. E ouvir. Se você permitir. Melissa balançou a cabeça, não com raiva, mas como quem se protege de um vento cortante. Você leu um relatório?
disse ela. E acreditou nele. Acreditei, ele admitiu, dando um passo atrás. E não fiz as perguntas certas. Você não fez nenhuma pergunta, retrucou ela, com a voz apertada agora. Ninguém quis saber o que aconteceu. Ninguém perguntou por que o processo falhou, ou o que eu tentei fazer para evitar. Eles só precisavam de alguém para culpar. E eu não tinha ninguém naquela sala que me defendesse. Nathan abaixou os olhos. Me desculpe. Eu sei que isso não é suficiente. Mas percebi, tarde demais, que o que assinei tirou mais do que apenas um emprego de você. Melissa respirou fundo, piscando rapidamente. Avery segurava a manga da mãe, que a envolveu com o braço, protegendo-a. Eu não preciso da sua pena, ela disse por fim, num sussurro. Nem de desculpas sussurradas na minha porta. Eu precisava de alguém naquela sala que olhasse além dos números, além dos prazos, além da pressão, e enxergasse a pessoa que dedicou tudo àquela empresa. Silêncio. Nathan, então, abriu sua pasta. Retirou um caderno de couro envelhecido. Entregou a ela, sem dizer nada. Melissa pegou com cuidado, folheando as páginas com os dedos trêmulos. Lá dentro, bilhetes de agradecimento de clientes, anotações manuscritas, datas de aniversário, nomes, histórias. Memórias de quem ela ajudou, de quem a valorizou. Você guardou isso? Ela perguntou, confusa. Estava na sua antiga mesa, disse ele. Iam jogar fora durante a limpeza. Vi seu nome no canto. E não consegui deixar que descartassem. Ela não respondeu. Apenas virou mais uma página. Eu não vim consertar tudo, disse Nathan, baixinho. Mas posso começar a ouvir agora. E tentar corrigir o que ajudei a destruir. Melissa colocou o caderno numa mesinha ao lado. Abraçou Avery com força. Seus olhos suavizaram, mas apenas um pouco. Sabe o que mais dói? A voz dela tremia. Não é perder o salário. É acordar todo dia e tentar convencer minha filha de que eu não fiz nada errado. Que a mãe dela não está quebrada. Nathan sentiu um nó na garganta. Você não está quebrada. Ela o olhou de novo, profundamente. Você ainda acha que palavras consertam tudo? Não, ele disse. Mas ações talvez. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois se afastou do batente. Então volte amanhã, disse, sem dureza. Mas não para conversar. Volte com um motivo verdadeiro. Eu voltarei, garantiu ele. Antes de fechar a porta, ela disse, mais suave. E traga a mesma honestidade que trouxe hoje. A porta se fechou. Nathan ficou parado na varanda por um longo tempo. Depois caminhou de volta até o carro, carregando o peso da dignidade de uma mulher. E a responsabilidade de fazer mais do que se arrepender. Dias depois, Nathan revisava relatórios em sua sala quando o assistente bateu discretamente. Sr. Cole, tem uma garotinha aqui. Diz que se chama Avery. E trouxe um cachorrinho. A caneta congelou em sua mão. Pode deixá-la entrar, disse ele, já se levantando. A porta se abriu. Lá estava Avery, cabelo loiro preso num rabo de cavalo bagunçado, bochechas coradas da caminhada, Muffin aninhado nos braços como um tesouro. Melissa, parada no corredor, deu um leve aceno, cautelosa, mas presente. Avery caminhou decidida até a mesa. O Muffin quis visitar, disse ela, séria. Sentiu sua falta. Mas acho que, na verdade, ele só queria agradecer. Nathan sorriu com doçura. Agradecer a mim? Eu é que deveria agradecer a ele. Avery abriu a mochila e tirou uma caixinha de papelão gasta, envolvida com uma fita rosa. Colocou sobre a mesa, ao lado de Muffin. Isso é para você, disse. Mamãe não sabia que eu trouxe. Mas acho que é certo você ter isso. Nathan olhou da caixa para Avery. Depois para Melissa, que agora estava à porta, com o olhar indecifrável. Posso abrir? Ele perguntou. Avery assentiu. Dentro, havia fotografias antigas. Melissa sorrindo em eventos da empresa, cercada de colegas e clientes felizes. Em uma das fotos, ela segurava um cartão de agradecimento feito à mão por uma criança, rabiscado com giz de cera colorido. A senhora Melissa é a ajudante mais legal do mundo. Debaixo das fotos, havia um único cartão dobrado. Nathan o abriu com cuidado. A caligrafia era elegante, um pouco desbotada pelo tempo. Melissa, obrigado por ficar até mais tarde para me ajudar a encontrar meu pedido perdido. Você não precisava fazer isso, mas fez, e isso significou o mundo para mim. Você não é apenas uma funcionária. Você é o motivo pelo qual permaneci nesta empresa. Que Deus te abençoe. Nathan engoliu em seco. Eu encontrei isso na gaveta da mamãe, disse Avery, baixinho. Achei que talvez você tivesse esquecido quem ela era. Então quis te lembrar. Melissa queria desaparecer naquele momento, envergonhada. Avery, sussurrou, corando. Mas Nathan balançou a cabeça. Não,
Ela fez a coisa certa. Ele se sentou devagar, segurando o bilhete com as duas mãos. O peso daquelas palavras, mais do que qualquer relatório ou métrica trimestral, apertava seu peito como uma pedra. Ela guardou todos estes, disse em voz alta, quase para si mesmo. Ela guardou porque isso importava, respondeu Avery. E porque ela achava que também importava. Antes, o silêncio tomou conta da sala. Nem Melissa nem Nathan tentaram quebrá-lo. Muffin, o cachorro, soltou um pequeno bocejo e se enroscou sobre a mesa como se pertencesse ali. Então Avery disse baixinho: acho que o Muffin trouxe você até nossa casa. Porque minha mãe merece ser amada de novo. O coração de Melissa parou por um segundo. Seus olhos brilharam e ela virou o rosto, tentando esconder a emoção. Nathan se inclinou, apoiando os cotovelos na mesa. Ele é um cachorro muito inteligente. Avery sorriu e beijou a cabeça de Muffin. Eu disse pra ele que ele mandou bem. Nathan olhou para Melissa. Realmente olhou. Ela continuava de braços cruzados, tensa, como quem se protege de mais uma decepção. Mas por trás daquela postura dura, havia alguém que tinha dado mais do que o devia, e sofrido calada com o preço disso. Eu não sei o que acontece a partir de agora, disse Nathan, com a voz sincera. Mas sei que não posso mais fingir que não vejo. Melissa o encarou. Pela primeira vez desde que ele chegou à sua porta. Ela não desviou o olhar. Avery puxou a mão da mãe. Podemos ir agora, mamãe. Melissa assentiu. Podemos, meu amor. Elas se viraram para sair, mas Nathan chamou suavemente. Esperem. Ele pegou a caixinha e a estendeu para Melissa. Eu queria ficar com isso por um tempo. Melissa hesitou, depois assentiu. Nathan as viu sair de sua sala, Avery pulando, Muffin abanando o rabo, e ficou sozinho de novo, segurando uma caixa cheia de elogios esquecidos. E um coração que finalmente começava a se lembrar do que era sentir. Na manhã seguinte, a sala de reuniões estava mais fria do que o normal, e não era por causa do ar-condicionado. Nathan estava à cabeceira da longa mesa de vidro, encarando um semicírculo de executivos céticos e de rostos fechados. Estou propondo que a Melissa P. seja reintegrada à empresa, disse com clareza. Não há o cargo anterior, mas há uma nova função consultora sênior de experiência do cliente. Um cargo feito sob medida para os talentos dela. Um murmúrio percorreu a sala. Um dos membros mais antigos do conselho se inclinou. Está falando da funcionária demitida no mês passado por não reagir a uma falha no sistema que nos fez perder 4 grandes clientes. Nathan assentiu. A própria. Mas eu investiguei mais a fundo. Ela não falhou. Foi apenas o bode expiatório. E isso nos custou mais do que clientes. Custou nossa integridade. Isso é perigoso, disse outro diretor. Se começarmos a recontratar só porque alguém se arrependeu, abrimos precedentes ruins. Como explicar isso à equipe? Nathan respirou fundo. Com a verdade. Explicamos que esta empresa valoriza competência, lealdade e humanidade. E que, quando cometemos um erro, nós consertamos. A diretora de RH franziu o senho. Mesmo que ela tenha razão, isso enfraquece nosso processo de demissão. Nathan caminhou devagar pela sala. Sabem o que aconteceu com a satisfação dos clientes desde que a Melissa saiu? Caiu 12%. Isso não é uma queda. Isso é um recado. Ele clicou no controle. O telão atrás dele acendeu com gráficos, depoimentos e análises. Um padrão estava ali. Inquestionável. Ela não apenas atendia chamadas, disse Nathan. Ela sustentava uma equipe. Era o motivo pelo qual os clientes continuavam conosco, mesmo com reajustes de preço. Ela fazia as pessoas se sentirem ouvidas. Outro executivo balançou a cabeça. Parece pessoal. E é, disse Nathan, encarando-o. Porque eu assinei a demissão sem questionar. Apenas aprovei um relatório sem tentar entender a pessoa por trás dele. Tornei tudo impessoal. E esse foi o erro. Silêncio. Um diretor do outro lado da sala falou. E agora quero reverter uma decisão oficial. Com base em quê? Emoção? Não, disse Nathan. Com base em fatos. Porque não somos uma empresa melhor sem ela. E porque o futuro que queremos construir precisa de mais pessoas como ela, não menos. Sua voz ecoou, firme. Precisamos de mais Melissas, não menos. Precisamos de pessoas que se importam o suficiente para ficar até mais tarde, atender no fim de semana. Lembrar que atrás de cada reclamação existe alguém que confiou em nós. Melissa Harper não é um problema. Ela é a parte de nós que deveríamos ter orgulho. O silêncio voltou. Tenso. Carregado. Então, veio a resistência. Não se administra uma empresa com sentimentalismo. As regras existem por um motivo. Isso pode enfraquecer toda a liderança. Nathan ouviu tudo. Não discutiu. Esperou. Então disse,
com firmeza e calma. É por isso que não estou pedindo que a empresa banque o retorno dela. Eu vou bancar. Todos se viraram para ele. Vou alocar parte do fundo discricionário da presidência para cobrir o retorno, o treinamento e a criação do novo cargo, sem afetar o orçamento operacional. E assumo total responsabilidade. Um membro jovem do conselho piscou. Você pode fazer isso. Nathan assentiu. Porque liderança não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de consertar o erro. Houve um silêncio longo, denso, até que uma voz hesitante rompeu. E se der certo? Nathan sorriu, com um brilho contido nos olhos. Então todos nós vencemos. Não houve aplausos, nem palmas, nem comemorações. Apenas um silêncio diferente. O tipo de silêncio que vem quando algo muda para sempre. Naquela sala, algo irreversível havia acontecido. Uma mudança, não apenas de política, mas de princípio. Nathan saiu da reunião sem nada nas mãos, apenas com uma chama no peito. E um nome que agora podia dizer com orgulho: Melissa Harper, assessora sênior de experiência do cliente. Um cargo criado especialmente para alguém que nunca deixou de se importar, mesmo quando a empresa havia deixado. Melissa começou sua nova função com uma esperança tímida. O título soava importante, sim, mas o que importava de verdade era o respeito por trás do crachá. Pela primeira vez em semanas, ela entrou num escritório onde ninguém a via como um fardo. Na mesa, um nome gravado com cuidado. Melissa Harper, a voz do cliente. Uma placa que Nathan havia mandado fazer, pessoalmente. Ele a visitava com frequência. Não como chefe, mas como alguém que realmente queria entender. Está tudo bem com você hoje? Essa simples pergunta desfazia, aos poucos, o nó preso no peito de Melissa. Não era sobre relatórios. Era sobre ela. Logo, almoçavam juntos toda quinta-feira. Melissa levava comida caseira, sobras dos pratos preferidos de Avery. Nathan, que costumava comer sanduíches frios entre reuniões, agora esperava ansiosamente por seus pratos quentes. Certa tarde, ele disse: "Esse é o primeiro almoço que eu consigo terminar em muito tempo." E sorriu com aquele jeito quase adolescente, impossível de ignorar. Numa noite, Melissa esqueceu sua bolsa na copa. Nathan encontrou e, ao tentar devolvê-la, notou um caderninho à mostra. A curiosidade venceu. E ali, entre cartões, bilhetes e palavras escritas à mão, estavam anos de gratidão silenciosa. Clientes agradecendo por se sentirem ouvidos, por não serem tratados como números. Ele leu cada palavra como se fossem confissões sagradas. Depois, colocou o caderno de volta e não disse uma palavra. Naquela mesma semana, viu Melissa lutando com uma cadeira barulhenta. "Deixa eu dar uma olhada." E sem que ela pudesse recusar, Nathan se ajoelhou e começou a consertar com mãos habilidosas. Emprego de verão na faculdade. Meu pai dizia que todo CEO deveria saber consertar uma cadeira antes de entrar numa sala de reunião. Melissa observava, sorrindo. A cadeira nunca mais fez barulho. Juntos, começaram a reescrever as diretrizes da empresa. Agora, protegendo mães e pais solo, oferecendo apoio emocional durante demissões, e dando espaço para recomeços reais. "Por que você é tão cuidadosa com isso?" Nathan perguntou certa noite. Ela respondeu em voz baixa: "Porque eu sei o que é chorar sozinha na cozinha, tentando explicar a fome a uma criança, sem usar a palavra pobre." Ninguém deveria se sentir tão impotente. Então veio o dia da inspiração no trabalho. Nathan insistiu que Avery participasse. Melissa hesitou, mas Avery apareceu radiante, com um laço rosa no cabelo e Muffin usando uma bandana vermelha. Naquela tarde, todos compartilharam suas inspirações. Avery, com um desenho da família nas mãos, disse timidamente: "Minha mãe é a minha heroína." Porque mesmo quando foram cruéis com ela, ela continuou sendo gentil. Mesmo quando tivemos que vender o Muffin, ela disse que éramos sortudas, porque ainda tínhamos uma outra. E agora o Muffin voltou. E a mamãe voltou a sorrir. "Eu não sei se cachorros têm magia, mas desde que conhecemos você, a mamãe, o Muffin e eu rimos mais." Silêncio. Depois, aplausos suaves. Nathan piscou rápido, tentando conter as lágrimas. Melissa abraçou Avery com o coração cheio e trêmulo. Aquilo já não era só sobre recuperar um emprego. Era sobre reconstruir dignidade. Sobre devolver humanidade aos corredores antes frios de uma empresa. E entre almoços, cadeiras consertadas e sorrisos tímidos, algo novo nascia. Um sentimento que Melissa estava quase pronta para acreditar novamente. Numa tarde fresca de sábado, Nathan caminhava ao lado de Melissa e Avery no parque. Muffin corria à frente, e Avery saltitava entre eles. "O Muffin tem um irmãozinho agora. Talvez a gente possa vender de novo, né?" Melissa riu, corando. "Ela ainda acha que quem compra um cachorro se apaixona por quem vende." Nathan parou sob a luz do poste. "Eu não entendo muito de filhotes",
disse, sorrindo. Mas tenho certeza de que escolhi a mulher certa. Quando chegaram à porta de Melissa, ele hesitou. Não sei se sou alguém em quem Avery pode confiar, mas quero tentar. Se você me deixar. Melissa respirou fundo. Eu tenho medo. Avery já está pegada a você. Se isso desmoronar. Eu entendo. Ele disse com suavidade. Não peço confiança cega. Só uma chance. Ela pausou. Depois abriu a porta. Entra. Você já está aqui. De qualquer jeito. Na manhã seguinte, Nathan voltou com um pequeno saquinho de veludo. Dentro, uma pulseira antiga, de prata, polida com carinho. Era da minha mãe. Ela mandou gravar coragem por dentro. Ela dizia: se alguém te faz querer ser melhor, não o deixe ir. Foi isso que você e a Avery fizeram comigo. Melissa segurou a pulseira, emocionada. Você continua me surpreendendo. E tem mais uma coisa, ele disse, agachando-se ao lado do Muffin. Colocou uma nova plaquinha em sua coleira. Melissa leu em voz baixa. Pertence. Nathan segurou suas mãos. Isso é o que você sempre mereceu. Você só tinha esquecido. Naquela tarde, dirigiram até um campo florido nos arredores da cidade. Avery corria entre as flores, rindo. Muffin a seguia, feliz. Melissa observava, com lágrimas nos olhos. Ela não sorria assim há muito tempo. Nathan apertou sua mão. Estamos construindo algo que vai durar. Avery voltou correndo, ofegante e feliz, e sussurrou para Nathan. Dessa vez, a mamãe não perde o emprego de novo. Né? Nathan beijou sua testa. Não dessa vez, querida. Nunca mais. O sol descia no horizonte, banhando o campo em dourado. Nathan olhou para Melissa. Ela retribuiu o olhar, não com medo, mas com esperança. Tudo fez sentido. O cachorrinho. O casaco rosa. A segunda chance. Tudo começou com uma frase sussurrada. Por favor, compre nosso cachorrinho. E terminou com 3 corações finalmente entendendo que pertencem. Porque às vezes, as menores vozes carregam as maiores verdades.